Eu sou Menina Celote, esse é meu canal e eu tô desenvolvendo esse quadro Cuidando da Vida, né? E eu tô falando aqui sobre situações econômicas que nos remetem a ver a nossa história e entender a guerra que existe entre usar o poder para escravizar, tiranizar e essas coisas, que é o que todo o nosso sistema econômico remete. Mas para remeter a essa situação econômica é porque os seres que agarram esse poder são seres já que estão corrompidos. E aí num dos vídeos eu terminei falando de que povo você é e falei sobre o povo que não é no último vídeo, né? O povo, por exemplo, uma pessoa que vem me xingar, que vem, não é, né? Bem da cabeça. Então é o seguinte, o povo, quem é o povo de Deus? Né? Eu falei que quem não é o povo de Deus, vem falando, quem não é, né? A pessoa que vendeu a alma é a pessoa desconectada, né? Cheia de raiva. E isso tem que ser trabalhado, tá? Então, para você, não é assim, tipo, eu estou com o demônio. Sim, você está possuído. Não é por uma coisa boa, tá? Não é. Então, assim, eu tenho que me conectar, eu tenho que buscar saber como produzir, né? Eu tenho que buscar saber quais são as ordens, o que tem que ser. Então, assim, você é obrigado a se expandir. Então, o que seria uma pessoa expandida do povo de Deus? Tem muita gente que está se expandindo, mas existem resistências e outra coisa. Estão com profissionais também que trazem essa ideia, né, da holística, dos chakras, das energias, que é uma ciência e um conhecimento, tá, do sagrado, né? Do sagrado. E quando a gente fala em sagrado, existe o do bem e o do mal. Então você tem que tomar muito cuidado. Esse profissional estudou para entender o que pode ser misturado ali, o que não pode, né? Porque existe uma linha tênue entre ser um ser que remete ou que trabalha com induções, querer levar a pessoa a admirá-lo, a vê-lo como guru, né? De algo que está tentando trazer um esclarecimento para você refletir, para você pensar, para você ver o que é melhor e o que não é, diante das experiências dela, e que esse ser humano passou por N coisas, né? E estudou também, né, sobre isso, e que se coloca como uma pessoa que nessa evolução chegou a esse conhecimento por ter essa percepção da corrupção da alma. Então, existem muitos profissionais, né? Existem muitos e tudo mais e tal. Eu tenho alguns profissionais que eu sou muito agregada, que também você vê, porque Jung é um estudioso, né, que trouxe o conhecimento, né, da sombra, né, tal, do arquétipo, que são coisas assim fantásticas. De tudo que eu já estudei, e olha que eu já estudei muito, é o que mais dá mesmo propriedades para a gente poder trabalhar com o ser humano. Porque não tem como trabalhar com o ser humano sem ver o sagrado. E sagrado remete a qualquer coisa, inclusive energias, né? Uma coisa que eu não explico. E é aquele negócio, né? A ciência vem até para passar, substituir o sagrado pelo científico, que já está acontecendo muito. Mas não tem como separar o ser humano disso. Por que não tem como separar o ser humano disso? Porque a história está aí para provar. Nós já viemos dessa conexão do sagrado, entendeu? Então, aí a pessoa fala, mas isso é religião. Você está querendo dizer o quê? Que o macaco não veio de alguém, de algo, né? Veio de alguma coisa, veio de uma vida que foi tal e que teve um movimento, e esse movimento, que é a partícula de Deus, dos átomos e tudo mais, esse movimento é vida, e vida, né, é energia. Sem movimentos, morte.
Vida é sagrada. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque você vê aí um culto a bruxas. Eu sou bruxa porque eu mexo com o sagrado. Porque... Então, assim, quando Jung ele traz essa ideia de sagrado, ele também traz aquela coisa do nosso inconsciente coletivo. O que é inconsciente coletivo? Eu nunca ter entrado em contato com outro povo e ter a mesma doutrina, né? Ou a mesma imagem que me leva a saber o que é uma mãe, por exemplo. Então, Nossa Senhora é mãe. Nossa Senhora existe em todos os lugares do mundo de formas diferentes, mas é mãe. Então esse arquétipo, que foi o nome que... Essa informação de mãe, que é um arquétipo, que foi dado o nome de arquétipo por... quer dizer, que Jung pegou como arquétipo, entende? Traz para nós que trabalhamos com pessoas um instrumento grande para mostrar para todos que nós nos moldamos, né, através de informações ou de modelos, né? Ou seja, nós nos comportamos, nós temos padrões de comportamentos que tem a ver com modelos. Você não está se comportando porque você acha que é assim. Porque existe um modelo, você sabe que essa posição vai mostrar para as pessoas que você é uma pessoa honesta, por exemplo, que você é uma pessoa direita, que você... Entende? Então, assim, é muito complexo, mas é para você entender o que eu estou querendo dizer quando a gente diz que estuda uma coisa. Como eu trago para o meu cliente, como eu trabalho com o meu cliente para ele entender que essa postura, que esse comportamento não vai trazer, não vai lhe dar coisas saudáveis, né? Não vai trazer resultados saudáveis, e sim patologias, doenças. Então, é muito claro, é muito fácil, né? E tem que saber utilizar bem isso. Não é fácil, assim, nesse sentido de um profissional conseguir tirar a pessoa daquele ritmo, daquela informação que ela foi doutrinada a vida inteira pelos pais e por todos, para ser. E de repente você fala, não, tá errado, isso não, você está se corrompendo. Então, esse é o meu papel. Fazer as pessoas entenderem que às vezes ela acha que ela é do bem e ela está fazendo coisas do mal. O que é coisas do mal? Aqui, quando eu falo de Deus e de mal, e nem sei se eu falo de demônio, mas eu falo assim de coisas demoníacas, coisas malignas, eu estou falando de comportamentos. Então, o mal, ele se reflete através de comportamentos. Comportamentos nocivos trazem o quê? Doenças, problemas e blá. E eu me explico muito bem quando eu falo, né? No que resulta quando uma pessoa se comporta dessa forma, no que ela vai adquirir, no que vai acontecer, no que vai... E quando eu falo também o que eu vejo. O que eu vejo no meu dia a dia, né? O que eu presenciei? Presenciei pessoas agindo, por exemplo, como narcisistas, e elas têm um padrão de desenvolvimento, que é tudo aquilo que eu falei, que é ter plateia, elas não fazem nada se for pelo bem, elas fazem o bem para ser visto como pessoas boas, para enganar. Então, assim, quantas pessoas não estão na igreja falando que são de Deus e são do maligno? Mas assim, não é pouca, a maioria. É a maioria, aliás, o pastor é um deles, porque eu não vi nenhum pastor, desculpa, tá? Que esteja lá, que seja bem e que consiga, porque eu já vi coisas virem de pastores do Arco da Velha, eu já vi gente falar, pastor falar em Tocantins, assim, que a AIDS tinha cura nas igrejas, né? Então Deus curava a AIDS lá na igreja. Então, assim, e você vê muito mais absurdos, né? Como é que ele chama? Ai, gente, eu esqueci o nome dele, que eu vejo muito o canal dele aí. Ele lasca o pau, né, nos religiosos, nos pastores, ele lasca o pau, ele fala e ele defende, ele mostra, né. Ai, olha, então assim, essas pessoas que são seguidores desses seres humanos, que nem sei se são seres humanos, né, são corrompidos, são corrompidas também, entende? Aí você fala, não tem lógica. Por que uma pessoa entraria
nessa conversa? Não tem lógica. Aí eu digo para você, elas são corrompidas, elas estão entrando sabendo. Então assim, isso me dá eu falo porque assim, não tem outra explicação, né? E isso me dá uma clareza das coisas tão grandes, porque o que me deixava assim paralisada era ver que o cara não tinha um pingo de vergonha na cara, que nem um cara ter coragem de pôr um som ali porque ele está fazendo o churrasquinho dele com a família e eu estou aqui trabalhando, e achar que pode pôr um som altíssimo e ainda tirar sarro disso, como já aconteceu no antigo lugar que eu vivia, entendeu? E achar que é um troglodita, né? Um troglodita que sim, estava me atrapalhando bastante, graças a Deus eu mudei de ambiente, mas assim, que tipo de energia tem essa pessoa, né? Não vai durar muito tempo, primeiro porque já é um gordo enorme, você vê que é um baita troglodita, ganha ali para sobreviver, entende? Por que ganha para sobreviver? Porque seres assim não estão conectados, entendeu? Então assim, acostumou com aquilo, vendeu a alma, está sobrevivendo, tá passando genes para os seus filhos disso, eles vivem ali naquela festaiada, bebendo e tal, acreditando que é isso que é viver, sem conexão, sem produção de vida, produzir, né? Então assim, fazem sexo e às vezes nem estão com essas mulheres, mesmo porque muitas mulheres se fazem ser realizadas para ficarem com esses homens, um pouco a título de dinheiro e um pouco a título de festa mesmo, porque as festas remetem a bebida, a drogas, essas coisas, algumas drogas, outra é só bebida mesmo, e aí a bebida já está sendo a escravidão dessa pessoa, então ela não está nem aí, já está assim, tudo junto e misturado. E aí eles ficam o quê? Infernizando a vida de quem? Do pessoal que quer produzir, mas eles vieram para isso mesmo, e aliás eles têm um imenso prazer, você vê o prazer na pessoa, né? Tipo, eu lembro que eu falei com o vizinho, falei para ele, olha, você tá me incomodando, ele falou assim, você não é daqui. Eu fui entender isso depois de muito tempo, lógico, eu não sou dali. Ele disse corretamente, eu não faço parte daquele povo, entende? Então quer dizer, eu gosto de festa, eu gosto de música, mas tudo no seu devido lugar. Então, quer dizer, o que faz eu acreditar que aqui no meu quintal eu posso pôr uma música alta e que o quintal do vizinho, ele também está com a família dele, ele não pode ouvir a música dele porque a minha música é melhor que a dele. São pessoas que vieram para incomodar, que vieram para atrapalhar, que vieram para gerar conflitos, né? Para desrespeitar. Não é isso? E se você está num lugar desse, ou se você é uma pessoa assim, né, pense na sua vida. E se você está num lugar desse, o conselho que eu dou é saia, gente, saia, não fique brigando com gente assim, porque eles vão ao máximo. O que eles fizeram ali, o que você vê, você fala assim, não acredito que eles tiveram coragem. Então eles vão de difamações a induzir pessoas a te matar. Coisa séria mesmo. Então assim, você fala, como que um ser humano não percebe? Matarem animais, então por exemplo, eu tenho animais, mato meu animalzinho para provar que tem poder, entendeu? Então, como que uma pessoa dessa, a mim não me incomoda em nada, porque assim, quando a gente está numa situação assim, a gente tem uma proteção que a gente nunca imagina que vai ter, né? Porque eu falo assim, a ideia que eles querem é o quê? Te tirarem a paciência para você entrar onde? Nessa coisa da possessão da raiva, porque quando você entra na raiva e no ódio, você está na sombra e você é possuído sim. E é isso que eles querem, que você também se corrompa. Então aí uma coisa vai alimentando a outra, que vai alimentando a outra. Isso faz com que eu perceba o quê? Gente, isso é um problema. Esses seres humanos, esses seres que estão aí, estão fazendo o papel deles. Então qual é o meu papel? Sai fora. Sai fora. Né? Porque se Deus está permitindo isso, seu lugar não é ali, né? Porque assim, eu fiz de tudo para quê? Para fazer eles me respeitarem? Não, para fazer eles entenderem que esse é o caminho para a conexão, né? Porque nós somos sistêmicos. Então, por exemplo, quando eu faço uma pessoa me ajudar, eu não simplesmente estou precisando de ajuda. Eu tenho que entender que eu também permito o outro fazer o que ele veio para fazer na Terra. Porque tem gente que tem filhos só para poder ajudar a gente, porque é um sistema que Deus criou
pra gente fazer. Então são pessoas, por exemplo, tem pessoas que não fazem nada que não for para a própria família, você entendeu? Eles matam se for necessário fora. Eles não respeitam nada, só a própria família. Se for para dar uma cesta básica, é para a própria família. Eles não entendem que existe um sistema, que nesse sistema todos nós fazemos parte. Então o outro que não é da família pode ser excluído, pode ser morto, pode ser difamado, pode ser o que for. Então eles vão se fortalecendo entre família e vão difamando os outros, que é o que eu falei dessa coisa do poder aí, que vem desses Nephilims, que passou de mão em mão, e até hoje, né, é bem velado, mas até hoje tem aí os sacrifícios que a gente ouve falar, que é onde a fumaça a fogo, né? Então, tem os sacrifícios, inclusive a gente vê aí falando sobre se alimentar de humanos nesses lugares, né? E assim, tudo que eu sempre ouvi falar, que havia uma conversa que não tinha lógica, né? Onde a fumaça a fogo, era real. Então é muito louco isso, né? Você não acredita que seres humanos teriam coragem, mas se você for atrás da história da nobreza, é muito claro, né? Eles matavam gente, eles escravizavam gente, né? O que eles tiveram coragem de fazer com seres humanos, o que não faz muito tempo Hitler fez, né? Claramente o que Hitler fez, claramente falando sobre os arianos. Quem eram os arianos? Os arianos eram descendentes de nobres, que são os Nephilims, raça pura. Quem são os sentinelas? Os anjos caídos. Ai, mas os anjos caídos, isso é um... Tá, não sei, né? Não sei, eu sei que era uma raça que conseguiu poder por ser uma raça forte. E por que que de repente essa raça, fazendo tudo isso que eles fizeram, porque eles tiveram um sistema deles, foram eliminados? Por que será que foram eliminados? Por que que a Terra não comportou eles? E eles estão tendo o quê? Que se rastejar, se infiltrar e nos corromper. Então quando eu falo assim, aonde esse não é o povo de Deus, então eu falo, o povo de Deus é um povo que está aí, que está sendo corrompido e que nem sabe. Né? Então assim, se você está me ouvindo, e se você acha que é o povo de Deus, se você acha que é luz, que está fazendo holística, que está ajudando as pessoas, cuidado, queridos, né? Porque se vocês ficam defendendo, não querem largar o osso aí, porque estão se corrompendo, né? Porque tudo que é corrupção, ele é o quê? É uma prisão. Então se eu preciso daquela pessoa, eu preciso daquele sistema porque eu estou trabalhando para eles, então eu vou começar a odiar quem fala mal deles. E se eles são do mal e quem está falando deles é do bem, então eu já escolhi de que povo eu sou. Você escolheu. Eu vou te dizer mais, né? Muita gente vê o meu canal e tem uns que estão aí se inscrevendo e tal, mas a população está quase toda dominada já. Você também tá. Então, olha, graças a Deus, Deus foi me ajudando. Eu fui saindo de uma coisa, saindo de outra. Eu fiz algumas coisas, aí eu fui percebendo e fui saindo. Eu tenho as minhas prisões hoje. O que é a minha prisão? Eu já fumei cigarro, eu larguei, né? Meu sobrinho se suicidou, então fui aprendendo. Meu sobrinho se drogava, onde foi que eu errava. Então assim, eu não casei e os meus relacionamentos, inclusive nesse último, eu fui evoluindo tanto que eu percebi o porquê que eu estava, qual era a minha necessidade de estar com essa pessoa, e eu fui trabalhando, eu fui respeitando, eu fui honrando isso. Quem me proporcionou foi o meu estudo e a constelação, tá? Porque eu também, como consteladora, me constelava, e não a mim só, eu tive profissionais que me constelaram, para eu conseguir fazer esse movimento de ver a minha realidade. E aí eu digo que eu sou certa, eu digo que existe um processo de expansão mental e você vai sendo levada
para um tipo de paraíso no próprio inferno. Então hoje eu tenho sim uma certa proteção, né? E não é divina não. É assim, eu tô num lugar que poucos eu posso agradecer muito, né? Eu posso agradecer muito. Estou num lugar, além de tomar consciência de tudo, e tenho projetos, e estou fazendo coisas de se arrepiar, sabe? Tipo assim, que você não imagina como, eu falo Deus porque, né? Mas como aonde eu cheguei com... Eu já tive em lugares que eu vivia num verdadeiro inferno e eu falava como eu vou sair disso, porque na verdade eu também estava alimentando, eu trabalhava para o Detran, por exemplo, e aí eu tinha medo, de fazer coisa, até a hora que eu resolvi fazer um monte de denúncia e sair dessa coisa, mas esse processo demorou 15 anos para hoje eu estar onde eu estou. Então aí eu fui para Venezuela tentar fazer medicina, ou seja, abrir mão de tudo, vendi tudo para fazer medicina na Venezuela de graça, porque o que eu ganhava era pouco. Então assim, eu me desfiz de tudo para refazer tudo e esse processo foi uma jornada mesmo, sabe? É a jornada que eu trabalho um pouco com os meus clientes hoje, que é de libertação. Mal sabia eu que estava indo para isso. Então, para isso eu precisei de abrir mão de uma clínica, de abrir mão de investimentos, de abrir mão de muita coisa, para alguém falar assim, isso é uma loucura, você está soltando uma pomba, um pássaro para agarrar dois, né? Alguma coisa assim. Aí eu coloco que pássaro. Meu pai falou assim, menina, mas você vai fazer medicina? Você está soltando um pássaro, que é seu conhecimento de psicologia e tal, né? Que você deu tudo por isso. Mas a gente tem uma evolução, tem uma hora que aquilo já não comporta. E eu me percebi nesse processo e falei, não. Então, como eu não casei, porque eu já sabia que não tinha uma estrutura para isso e eu iria vender minha alma, porque, lógico, quando vocês têm filhos, você se submete. Então seria muito mais difícil. Então por isso que eu digo, se isso acontece com você, analisa e vai saindo passo a passo, como eu fiz. Eu fui saindo passo a passo. E hoje, quando eu entro numa instituição que eu vejo, hoje está tudo corrompido, né? Então eu entrei nessa instituição agora que eu faço medicina, que é a universitária. Se eu conto para vocês, né, eu não vou contar agora porque a gente já está com 22 minutos, 23 minutos aí de vídeo, mas eu vou chegar lá porque esse é onde eu estou vindo, que é uma das coisas que eu estou trabalhando, né, para trazer e para cumprir aqui. Não sei se vocês estão me entendendo, não precisa de me entender também, porque lá na frente eu vou dizer. Então, quer dizer, hoje eu tenho possibilidade de ter projetos, de estudar, né, eu venho estudando muito a história. Eu não estou falando aqui de Néfilins e de gigantes porque eu estou falando da Bíblia, eu estou falando porque eu estou estudando história, mitologia mesmo, e isso não é uma coisa fantasiosa. Quem realmente estuda entra nisso. Agora, a pessoa que não estuda acha que isso sei lá, conto da carochinha, conto de fadas, mas não, isso é história. E se é história, gente, aconteceu. Então, quando eu comecei a ver isso, eu falei, mas eu achava que isso era nada a ver, que isso não tem condição de existir. E aí você fala, como não? Tá tudo na nossa cara e a gente não vê, né? Então esse é meu papel. Eu tô trazendo vocês, ou colocando aí ideias para vocês começarem a pensar. Até o próximo vídeo.